O Rolim, é importante destacar, é um dos autores da PEC 51, apresentada pelo senador Lindbergh Farias, junto com o Luiz Eduardo Soares e vários outros especialistas, que é, vamos dizer assim, a proposta que está na mesa. Hoje em dia, aí, rodando o país, fazendo muitos debates, e é o grande tema. Além, eu recomendo, a maioria das pessoas, Rolim, que eu converso não conhecem a Síndrome da Rainha Vermelha, que, na minha opinião, assim, é a tua grande obra ali sobre segurança pública. Então, deixo essa, além de todas as outras coisas que tu já produziu, para nossa alegria e incomodação de outros setores da sociedade. Obrigado, Roberto. Bom, o Roberto é meu amigo, vocês viram, né? Mas, enfim, eu acho que ele tem sido um vereador muito importante e tem levantado temas sempre muito pertinentes assim, para o debate. E é muito bacana que, mais uma vez, ele tenha me convidado. Faço questão de vir sempre que for possível para ajudar. E estar do lado desse pessoal aqui, né, todos muito importantes. A Tâmara tem uma trajetória em direitos humanos que nem todos conhecem, mas é uma pessoa assim, uma formação excepcional, um currículo invejável, né, com mestrado em Harvard, com uma participação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, enfim, que é difícil encontrar alguém com essa formação. O Zé Vicente foi um dos pioneiros, né, no Brasil, nessa área de formação das polícias brasileiras, tem uma enorme contribuição, foi meu professor orientador, né. Então, o Rodrigo, enfim, eu não conhecia tão assim de proximamente, mas vocês viram aqui a qualidade da fala dele. Eu não quero me estender muito, mas eu preciso falar algumas coisas específicas assim para vocês sobre o tema do modelo de polícia, que eu acho que é a grande questão, né? Nós precisamos entender melhor, eu acho. Qual é o problema que o Brasil enfrenta com relação ao seu modelo de polícia? A primeira questão é a seguinte: a gente olha para a polícia no mundo, vocês olham assim para qualquer polícia em qualquer país democrático do mundo. Todos os países europeus vão até o Japão para olhar, Estados Unidos, enfim, qualquer lugar que vocês forem onde há uma democracia consolidada, e olhem para as polícias desse país. Vocês vão ver o seguinte: polícia em todo o mundo democrático é uma instituição profissional, moderna, no sentido de autônoma, no sentido daquela promessa não cumprida ainda no nosso mundo de autonomia, mas uma instituição que tem, portanto, uma competência específica e que realiza aquilo que nós chamamos do ciclo completo de polícia. Ou seja, a polícia no mundo inteiro é aquela que faz prevenção com patrulhamento, que faz investigação de crimes, que prende suspeitos, que produz a prova necessária para a condenação e juízo. A polícia faz tudo isso, tá? A gente olha para o Brasil e a gente descobre o seguinte: as polícias que nós temos nos estados, elas são únicas no mundo, não há nada semelhante no mundo inteiro. Porque nós não temos duas polícias em cada estado. As pessoas se enganam, elas acham que nós temos duas polícias em cada estado, a polícia militar e a polícia civil. Não, nós temos duas metades de polícia em cada estado, porque no Brasil nós fizemos uma coisa interessantíssima: nós pegamos o ciclo de policiamento e cortamos pela metade. Então estabeleceu, uma polícia tem metade do ciclo, faz a prevenção, polícia ostensiva, patrulhamento, no caso a polícia militar. Outra polícia faz a outra metade do ciclo, investigação, prisão, etc, etc. Só no Brasil. Não há nada parecido. Me disseram que tem um país na África que tem uma coisa parecida, não sei se é verdade, não conheço, mas enfim, comparando com as democracias desenvolvidas, não há nada parecido. Bom, qual é o problema de nós termos duas metades de polícia em cada estado? Os problemas são enormes. O policial militar efetua uma prisão de suspeito na rua, ele tem que fazer o quê? Tem que conduzir o cidadão até a delegacia de polícia para ser lavrado auto em flagrante, prisão em flagrante. Aí ele vai passar 4, 5 horas lá aguardando, ele é único, tem uma estrutura interna de inteligência, onde ela processa informações, é PM2. Aí a Polícia Civil fala: vocês estão analisando informação, mas isso é da inteligência policial, isso é da Polícia Civil, não é de vocês, vocês fazem policiamento ostensivo. Né? A Polícia Militar faz, em alguns estados, não em todos, chamado termo circunstanciado. Há uma prisão de um delito de menor gravidade, o policial que efetua a prisão pode fazer um termo circunstanciado, o sujeito assina o compromisso, se apresentar em juízo é liberado, sem que seja encaminhado até a delegacia. Os policiais, os delegados dizem: isso é tarefa da autoridade de polícia, do delegado, vocês estão usurpando a nossa atividade. Portanto, foram para a justiça e foram até o Supremo disputando contra os TCs. Há estados do Brasil que até hoje não tem o TC por conta dessa disputa entre as duas polícias. Essas duas metades, cada uma delas precisa fechar o ciclo, e por isso elas competem umas com as outras por conta dessa prerrogativa que lhes falta. Então nós criamos um modelo que é um Frankenstein, onde uma metade luta contra a outra metade. No fundo eles se odeiam. Em público eles nunca vão falar isso, mas policial civil e policial militar estão sempre falando mal um do outro. Entendeu?
A Polícia Civil olha para a Brigada Militar e fala assim, o pessoal é burro, não tem formação, o pessoal violento. O policial militar fala, isso aqui é uma almofadinha que não sabe fazer nada, não tem segurança. Sempre estão nessa disputa. Então esse é o modelo. Não satisfeitos em criar esse Frankenstein, nós criamos uma outra coisa, talvez tão grave quanto. Nós pegamos cada uma dessas metades e cortamos horizontalmente pela metade de cada uma delas. Então a gente criou a polícia de baixo e a polícia de cima. Nas polícias civis, o policial que não é delegado está embaixo, os delegados estão em cima. Na polícia militar, quem não é oficial está embaixo, os oficiais estão em cima. Com portas de entradas laterais. E com carreiras diferenciadas. Então, se vocês olharem para as polícias modernas em todo o mundo, vocês vão ver que aquilo que foi dito aqui, todo policial que vai chegar um dia chefe de polícia, pode chegar lá no topo da carreira, um dia ele foi patrulheiro. Porque todo policial entrou por uma única porta. É a carreira única em cada polícia com uma só carreira. Nós aqui temos portas laterais. Então acontece assim, pessoal, para vocês entenderem. O menino tem 23 anos, passou por uma boa escola de direito, veio de uma família de classe média, estudou bacana, ele conhece muito direito, uma boa formação jurídica, 23 anos ele está formado em direito. Aí abre concurso para delegado de polícia. Aí o moleque se inscreve para ser delegado de polícia. Vai lá, faz uma prova de direito, porque se exige que o delegado de polícia seja bacharel em direito, e a prova é uma prova de dogmática jurídica, o guri conhece bastante isso, vai lá, gabarita a prova, agora ele é delegado de polícia. Nunca entrou num presídio, nunca pisou numa delegacia, não sabe nada de segurança pública, nem viu isso na faculdade de direito, que não é matéria do direito, segurança pública é outra coisa, né? E agora ele é delegado de polícia. Ele ganha 6 ou 7 vezes mais que os seus subalternos. Ele vai administrar uma delegacia onde tem 20 policiais que trabalham há 15, 20 anos, e agora ele é o chefe dos caras. Vocês acham que isso funciona? É óbvio que não. Esse guri pode até ser um bom delegado, vamos imaginar que seja bom, que ele aprenda, coisa e tal, tem disso também. Mas a estrutura que permite esse tipo de coisa não funciona. Os de baixo detestam os de cima, os de cima não confiam nos de baixo. Há sempre uma disputa dentro dessas metades, da metade de cima contra a metade de baixo e vice-versa. Ontem, em Fortaleza, um policial entrou no quartel, passou meio apressado, não deu continência pro comandante. Tomou uma cadeia de 5 dias, está preso 5 dias em prisão administrativa por não bater continência. É por isso que quando eu vejo sempre o coronel Fábio, eu já bato continência direto para não dar problema. Mas enfim, estou brincando, claro. Mas enfim, esse é o exemplo assim, desse tipo de relação entre os de cima e os de baixo, que é muito comum, né? Diferenças de prestígio, diferenças de salário, diferenças de poder são enormes dentro das corporações. Elas não têm uma carreira. Então o que acontece? As nossas polícias, as duas, tanto a civil quanto a militar, nunca completam seus efetivos. O sujeito entra na polícia, ele passa um tempinho ali e logo ele vê que não vai dar certo para ele. A vida não vai dar certo para ele. O cara é soldado da brigada, ele vai esperar 7 anos para fazer uma disputa para ser sargento. Aí vai escrever e vai demorar mais... Oi? Bom, alguns levam muito mais, mas digo, é que tu vai esperar 7 para ter a primeira chance. Quem mandou ser de esquerda? E aí vão se escrever milhares de soldados e vai passar 200. E aí os outros ficam, vão ficando. Então o cara não olha para frente, não vê carreira. Então o que acontece? Ele fica o tempo necessário para pular fora. Primeiro empreguinho que aparecer, melhora um pouco, ele dá o pinote. Nós nunca conseguimos formar uma estrutura permanente das polícias por conta disso, porque não tem carreira. Então o problema não é tanto salarial. O salário é muito importante, porque se eu pago bem na entrada, eu recruto gente com qualidade. Se eu ofereço um salário inicial ruim, eu recruto pessoas com muita deficiência. Então tem que pagar muito bem no início, né? Um policial na Inglaterra recebe na carreira inicial o mesmo que um professor na carreira inicial, um professor universitário. Então não como os professores brasileiros, mas lá é um salário bastante atrativo para a carreira policial. Bom, e há essa carreira única. Então esses dois problemas são problemas centrais do nosso modelo. Mas há um outro problema muito complicado, que é histórico, que é o seguinte. Pelo menos mais 2 grandes problemas. Nós não formamos no Brasil aquilo que se poderia chamar de um campo da segurança pública, para usar um conceito Carol Bourdieu, né? Uma história de campo. Isso aqui é uma área onde se compartilham regras, culturas, procedimentos, onde há uma profissionalização determinada, enfim. Por quê? Porque a primeira metade das polícias vem do campo da defesa. Então as polícias militares vêm das Forças Armadas. Ainda hoje, na democracia, na Constituição brasileira, elas são consideradas forças de reserva das Forças Armadas. Então as polícias militares são forças de reserva do Exército brasileiro. O Exército pode, a princípio, intervir nas polícias militares. Então hoje, na democracia, se permite isso ainda, na Constituição, né? Então o campo da polícia militar é o campo da defesa. O campo da polícia civil é o campo do poder judiciário.
Então, os policiais civis, o grande sonho deles é serem operadores do direito. Eles se espelham nos operadores do direito. Os delegados querem ganhar o mesmo que defensores, juízes, né, magistrados, enfim. O grande sonho é isso, equiparação com as carreiras jurídicas. Né? Na Polícia Militar, o espelhamento é com as Forças Armadas. E nós não criamos um campo próprio, específico de segurança pública. Me desculpem falar isso, é uma coisa assim, não quero parecer que seja... enfim, mal interpretado, mas as nossas polícias não lidam efetivamente com segurança pública. Há uma praxe de lidar com problemas que envolvem crime, há uma praxe de ligar, o saber prático que vem dessa experiência, mas do ponto de vista da segurança pública, qual é o conceito que as nossas polícias trabalham? Tempo que eu morei fora, na Inglaterra, um dia aconteceu um acidente com a minha filha e ela foi um atropelamento, mas nada de grave, e foi mais um susto. No outro dia eu estava em casa e bateram 2 policiais na porta lá de casa. Não sei se o José Vicente, eu contei para o Zé isso, mas é muito ilustrativo isso. Eu olhei, né, estrangeiro, morando fora, olhei aqueles 2 policiais e falei, rolo, pensei, né, tinha alguma confusão. Abri a porta, os caras disseram, aqui que mora fulano de tal, o nome da minha filha. Eu disse, sim, ela mora aqui, eu sou o pai dela. Aí eles falaram, não, a gente veio saber se ela está bem. Eu parei e pensei, caramba, deve ser o meu inglês, eu não estou entendendo direito. Como é que é? Não, a gente é policial comunitário aqui da região, nós somos responsáveis pela região, a gente viu as ocorrências, viu que ela teve um atropelamento ontem, a gente passou aqui para saber se ela está bem. Eu disse, sim, ela está ótima, obrigado. Não tem problema, está aqui o meu telefone, coisa e tal, se precisar liga para a gente, né? A gente é o responsável pela área aqui. Bom, o que as polícias modernas e democráticas no mundo perceberam há muito tempo? Elas perceberam o seguinte, que o principal instrumento de trabalho do policial, o bom policial, o policial que é competente, que é formado em segurança pública, que aprendeu a história, não é um prático, que se instruiu através da praxe. Não, alguém que de fato tem teoria, tem concepção. Né? O bom policial, ele aprendeu o seguinte, que o principal instrumento do seu trabalho é informação. Muito mais importante que a arma que ele carrega, muito mais importante que a viatura onde ele está, muito mais importante que tudo, é informação. O policial que tem informação qualificada, ele sabe o que fazer. Se ele não tiver informação, ele está tateando no escuro, ele está cego. Então ele precisa da informação. E as polícias mais desenvolvidas do mundo aprenderam há muito tempo o seguinte, a fonte básica da informação é o povo. Portanto, quanto mais próximo o policial estiver do povo, quanto mais ele tiver a confiança da população, mais bem informado ele estará e mais competente, mais rapidamente oferecerá a resposta que nós precisamos. O nosso modelo criou uma polícia estranha à população. Eu pergunto a vocês, quem é o policial responsável pelo policiamento da área onde vocês moram? Alguém aqui sabe? Não, nenhum de vocês sabe. Porque a ideia de policiamento comunitário, no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil, é um rótulo. É um slogan, não tem policiamento comunitário em lugar nenhum, entendeu? Hoje há um esforço, o governo fala que está fazendo, mas até agora, de concreto, sinceramente, eu não vi nada. Então eu quero saber o seguinte, policiamento comunitário é quando a gente tira o policial do 190, tira ele do atendimento de emergência e coloca ele para patrulhar uma região fixamente. Ele vai patrulhar ali todo dia, e volta no outro dia, e volta no outro dia, ele cumpre função ali. E ao cumprir essa relação próxima das pessoas, ele conhece as pessoas, é conhecido pelas pessoas. E aí tu pode estabelecer uma relação de confiança e de proximidade. Aí o povo informa a polícia. Por que a população não informa a polícia? Porque ela não confia nos policiais. Ela não sabe quem é. Eu tenho um ponto de tráfico na minha vila. Eu moro na esquina, o cara está na outra esquina vendendo droga todo dia. Eu sei onde está aquela boca. Eu vou avisar a polícia? Não sou bobo. Se eu avisar a polícia, isso pode vazar para o traficante, eu amanheço boiando. Entendeu? Se o policial pode ser sócio do negócio, vocês acham que não? A quantidade de policiais que são sócios do negócio hoje não é 1 nem 2, é muita gente que está pegando dinheiro. Então essa ausência, essa polícia estranha, que atua como um corpo estranho à população, é uma polícia incompetente, incapaz, porque ela não tem informação. Então o tema do modelo de polícia é central, nós temos que revirar esse modelo. O tema da desmilitarização é uma questão importante, claro, né, para acabar com esse autoritarismo, mas a história do conceito de polícia que nós queremos é fundamental. Né? E por fim, Alberto, para fechar, o tema do controle externo. Bom, em todo o mundo, em todas as polícias modernas e democráticas do mundo, há uma questão central, quem controla a polícia. Os ingleses resolveram esse negócio lá na origem, porque eles resistiram muito a aprovar uma polícia profissional, enfim, porque não queriam polícia profissional. O modelo que existia era o francês, eles tinham medo da polícia que era espionava adversário político, enfim.
Aí é que surgiu um sujeito lá chamado Robert Peel, que é um gênio, e o cara, para garantir o apoio do parlamento para a aprovação do seu projeto, que criava a Polícia Metropolitana de Londres, a Met, né? Ele apresenta o projeto com a seguinte ideia: a polícia vai ser formada por funcionários públicos, vão usar o mesmo uniforme de um funcionário público, sobrecasaca, cartola, vão usar algemas, bastão, mas não vão usar armas, primeira característica. Segundo, ela será organizada, presidida por um comitê de autoridade policial, assim, Police Authority, que é eleita pelo povo. Então um grupo de pessoas que é eleita pelo povo, pode ter vereador eleito, enfim, formam um comitê de autoridade de polícia que nomeia o chefe de polícia. Então o papel de controle é diretamente ligado à comunidade, né? E em várias outras democracias do mundo mais desenvolvida, há comitês especializados, permanentes, de controle da atividade policial, né? Quer dizer, grupos especializados, instituições especializadas, onde o cidadão faz a queixa de uma abordagem policial que foi incorreta, onde onde se determina procedimentos para as polícias, né? Isso existe em todo o mundo. No Brasil nós não temos isso. Nada que se compare a isso. A Constituição diz que quem faz o controle externo da polícia é o Ministério Público. O Ministério Público não faz controle externo da polícia no Brasil. Nunca fez. Eles têm outras prioridades, têm outras coisas para serem feitas, não se envolvem efetivamente com isso. Então, não há controle externo. Na prática é o seguinte: as nossas polícias não são controladas pela sociedade. E não há democracia se o aparato armado do Estado não está sob controle público. É preciso controlar. É tão difícil isso que nós não temos nenhuma expressão, uma palavra para isso. Em língua inglesa a gente tem a expressão accountability, que significa a obrigação do servidor prestar contas do que faz. No Brasil nós não temos essa obrigação. E as polícias muito menos. Se vocês estão passando na rua e tem um grupo de policiais militares que está enfrentando uma prisão, vocês pararem para olhar, como eu já fiz várias vezes, para olhar o que está acontecendo. O cara olha e diz: está olhando o quê? E dependendo da forma de resposta, é preso por desacato. Eu sempre paro, sempre olho, não aconteceu comigo ser preso ainda, enfim, mas na verdade essa deveria ser a obrigação do cidadão. Eu sou patrão da polícia. A polícia trabalha para nós, nós somos o patrão da polícia. Somos funcionários públicos que trabalham para a população. Essa ideia de que a população é o patrão da polícia é uma coisa que a polícia não entende. Não entende porque foi formado em outro conceito, que não é o conceito de segurança pública, né? Então eles acham, por exemplo, que se alguém olhar e tomar satisfação deles é desacato. Quer dizer, a herança da ditadura e da falta de democracia está nisso, nessa relação básica entre o cidadão e a polícia. A polícia presta contas para o cidadão. Não, no Brasil não. No Brasil o cidadão tem que prestar conta para a polícia, entende? Por que ele está olhando? O que ele quer ter a ver com isso, né? Então eu acho que esse tema é um tema central, o tema do controle. Isso tudo está em discussão hoje com a PEC 51. A PEC 51 não é o paraíso, não é a formulação mais perfeita que se poderia chegar, mas é um avanço impressionante. E por isso mesmo ela não será votada. Porque o atual governo não tem nenhum compromisso com a reforma da segurança pública. O governo Dilma não tem nenhum compromisso com a reforma da segurança pública. Aliás, é um retrocesso em comparação ao governo Lula. Se vocês pegarem o governo Lula, o primeiro programa do governo Lula, quando ele foi a primeira vez, compararem com o que está acontecendo agora, nós atrasamos o Brasil 10, 15 anos nessa área. Então o tema é muito mais complicado do que se imagina. Ele está longe de entrar na agenda política do Brasil, porque ele causa desgaste político para os governantes. Então o governante pensa assim: pô, vou mexer nisso aqui para me desgastar com esse monte de policiais que não querem essa reforma, que não é bem por aqui. Não, deixa assim, passa, vai tocando, pô, e vai tocando, e as coisas não saem do canto. Então, o único jeito desse negócio resolver é a gente criar na sociedade civil uma forte pressão para a reforma das polícias. Eu acho que nesse ponto as coisas estão avançando. Não é por acaso que o debate chega aqui com o Alberto hoje, que a gente consegue reunir pessoas na praça pública, enfim. Porque o tema se chegou num ponto tal, especialmente a juventude hoje está sentindo muito essa pressão, que é preciso uma resposta para o tema das polícias. Agora ela vai vir da sociedade em pressão ao Estado. Não vamos nos iludir, não vai ser o governo que vai criar a reforma das polícias. Ou a gente pressiona o governo para assumir essa pauta, ou não vai ter reforma nunca. A gente vai continuar ouvindo as mesmas respostas farrapadas de sempre, né? O sujeito bate, espanca, se corrompe, é racista, e nós não sabemos o que fazer, né? Porque não há para onde correr. Espero que isso mude e vai mudar pela nossa atividade, pelo nosso ativismo. Obrigado.